Vamos falar de um tópico interessantíssimo e bem atual, que é o teletrabalho, né? O trabalho à distância. Como nós sabemos, o local da prestação de serviços, ele não é um requisito, caracteriza a relação de emprego. Então não importa se eu trabalho na empresa ou se eu trabalho em casa, o chamado teletrabalho, né? Isso não é um requisito para caracterizar a relação de emprego. Então não importa se o trabalho seja em casa ou seja na empresa. Então o teletrabalho hoje é uma grande realidade, inclusive para muitos órgãos públicos. Muito bem. Eu já tinha ideia de trabalho à distância no artigo 6º da CLT, não é novidade. O que eu tenho com a reforma agora é a regulamentação desse teletrabalho. Vamos então entender passo a passo, dispositivo por dispositivo, como é que funciona o teletrabalho. Meu objetivo aqui é fazer mesmo que ponto a ponto com você dos principais tópicos. A gente pega o dispositivo legal e eu vou te explicando da forma mais didática possível. Joga na tela, por favor, artigo 75B da CLT. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não constituam como trabalho externo. Isso é interessante. Você não pode dizer que teletrabalho é trabalho externo. Trabalho externo é diferente. Ó, eu venho aqui na empresa 8 horas da manhã, bato ponto, pego mercadoria e vou para a rua vender. E volto 17 horas, entrego a mercadoria, bato ponto e vou embora. Isso é trabalho externo. Eu trabalho dentro da empresa. Isso não é teletrabalho. Teletrabalho é, monto um home office para mim que eu vou trabalhar à distância. Isso é o teletrabalho. Essa é a realidade que está aqui. Pode voltar, por favor. É lá e cá, hein? Vamos lá. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não afasta, não descaracteriza o regime de teletrabalho. O que quer dizer isso? Eu trabalho em casa. Beleza. A minha modalidade é o teletrabalho. Ok. Mas, de vez em quando, tem que comparecer na empresa. Tem reunião quinzenal, mensal, ou, quando uma urgência, estoura abacaxi, eu tenho que ir na empresa. Tem que me dar cara lá presencialmente. Ok. Isso vai afastar o regime de teletrabalho? Não, não. O fato do empregado ter que comparecer em algumas situações presencialmente na empresa não afasta o regime de teletrabalho, tá? Isso é importante, que vai virar fraude. Não, então o legislador já falou isso. Não, mesmo que você de vez em quando venha na empresa, você continua trabalhando no regime de teletrabalho. Não muda em nada. Pode voltar, por gentileza. Artigo 75C. A prestação de serviço em modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente, isso é interessante, em contrato individual de trabalho que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Veja, agora é bem interessante aqui. Nós sabemos que teletrabalho seria uma grande armadilha para tentar fraudar, burlar direitos trabalhistas. Então vem o legislador e fala, olha, nessa modalidade de teletrabalho eu exijo um acordo individual e que nesse acordo individual, nesse contrato, melhor dizendo, individual, conste, especifique todas as atividades que serão elaboradas à distância por esse empregado. Então, basicamente aqui, eu quero evitar qualquer tipo de fraude. Então, qual é o regime? Teletrabalho. Show! Então, especifica nesse contrato individual tudo o que você vai fazer. Basicamente é isso. Tá bom? Sem problemas. Pode voltar, por favor. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada a alteração, que é muito importante, entre regime presencial e teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em ativo contratual. Então, qual é a diferença aqui? Você trabalha no presencial e vai passar para o teletrabalho. Isso é possível? Isso é possível, por mútuo acordo. Bilateral. Tem que ter o aceite, a concordância do empregado. E também aditivo contratual. Sem problema. Agora, olha aqui, ó. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Olha a situação agora. É do tele para o presencial. Mudou.
do tele para o presencial. Isso pode ser feito por determinação do empregador, garantindo o prazo de transição de 15 dias, carência, e o aditivo contratual. Vem para mim. Olha que interessante que trouxe o legislador da reforma. Eu trabalho no presencial e vou para o teletrabalho. O que precisa para isso? Mútuo acordo entre empregado e empregador, bilateral, e o aditivo contratual. Show. Eu trabalho no regime de teletrabalho e o empregador quer me jogar para o presencial. O que precisa? De nada. Precisa de determinação do empregador. Ah, não tem concordância? Não. Se é do tele para o presencial, é por ato do empregador. Parou? Estamos diante de quê? Do ius variandi do empregador. O legislador da reforma trouxe uma hipótese de ius variandi. Pequenas modificações, pequenas alterações do contrato sendo feitas de forma unilateral pela vontade do empregador. É isso. É um exemplo clássico de ius variandi do empregador. Aí está. Eu estou no tele e vou presencial, por ato do empregador. Além disso, tem um prazo de transição, uma carência de 15 dias. 15 dias, mínimo 15 dias. E também o aditivo contratual. Então, cuidado para não embolar a cabeça com isso. Do presencial para o tele, mútuo consentimento e aditivo contratual. Do tele para o presencial, ato do empregador e os variantes do empregador. O que mais? Uma carência mínima de 15 dias, transição, e também o aditivo contratual. Fica ligado em relação a isso, tá bom? Na telinha, vamos seguir. Analisar tudo. Artigo 75D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, cuidado, aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. Deixa eu ver se eu entendi. Aquisição de equipamentos, tecnologias, manutenção, fornecimento, pode ser por ato, ficar na conta do empregado? Ezinho é empregado. O empregador reembolsa, mas por ato do empregado? Vem para mim. Pode sim. Pode sim. É o que diz aqui. E isso é de assustar, porque se você observa essa redação, pode colocar lá, por favor, vou colocar uma observação aqui em cima, ó. Eu estou vendo que está sendo violada a alteridade. Me desculpe. O empregador aqui está transferindo a responsabilidade dele. O risco da atividade é do empregador, é do ESão, empregador, e não do empregado. Eu vou constar no contrato a aquisição, a manutenção por ato para o empregado? Não, estou transferindo o risco, isso não existe. Mas enfim. E o parágrafo único, as utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado, natureza indenizatória. Tudo bem. Olha lá, o artigo 2º, coloquei de propósito para você da CLT. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica. Isso quer dizer alteridade. Vai se falar muito nisso agora com a reforma trabalhista. Pode voltar. Alteridade. Como que um contrato escrito vai constar? Ó, você, empregado, vai trabalhar no regime teletrabalho, ok? Ok. E você compra os equipamentos, você faz manutenção? Não, isso é por ato do empregador. Isso foi um absurdo. Mas não, está previsto aí. O contrato pode constar expressamente que o empregado, faz compra, manutenção, tudo, ele é o responsável. Eu pago, eu reembolso, mas ele é o responsável. Não, estou passando risco, transferindo risco dos negócios para ele. Isso não existe. Isso não existe. Vamos voltar para a tela. 75E. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Tá bom, né? Aquelas dicas para evitar acidentes de trabalho que podem acontecer em casa também, claro. Parágrafo único.
o empregado deverá assinar termos de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções. E aí? Se ele só assina, olha como é que pode vir para mim, de arrepiar. Se o empregado só assina o termo, e se acontecer um acidente ele está livre, o empregador? Não quer dizer nada, né? Basta só informar ou tem que fiscalizar? Nossa, tem muita coisa para a gente discutir aqui, muito, ficaria até amanhã com vocês. Bom, então veja, transferiu a autoridade para o empregado, na manutenção, aquisição dos equipamentos. Aqui diz que o empregador tem a obrigação de instruir o empregado para evitar doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, tá. E o empregado deve assinar esse termo de responsabilidade. O que seria esse termo de responsabilidade? Se ele sofreu um acidente de trabalho em casa, o empregador não responde por nada, aí me assusta. Assinar termo de responsabilidade. E daí? Acidentes acontecem. Isso é por ato do empregador. Comprou o equipamento ruim, pior qualidade, não sei. A depender caso a caso. Aí é que vai entrar muito, sabemos disso, a JT, Justiça do Trabalho, vai falar assim, ó, esse caso é assim, esse caso é assado. Isso será necessário. Bom, mas a pior coisa que a reforma podia fazer é incluir o teletrabalho no artigo 62 da CLT. O que diz, vamos revisar aqui, o artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT traz o bloco dos empregados que estão fora do capítulo de jornada, que estão fora do capítulo de duração do trabalho. Quero dizer que nunca vão receber horas extras. Quem são esses empregados? Diz o artigo 62 no inciso 1. Os empregados que exercem uma atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Parou? Renzetti me ensinou. Não é empregado que exerce atividade externa. Não foi isso que eu disse. Ou melhor, não foi isso que o legislador disse. É o empregado que exerce uma atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Foi o que eu disse. Eu posso ser o vendedor externo, chego 8 horas, bato o cartão, pego mercadoria, vou para a rua vender, volto, presto conta, bato o cartão, zarpo, vou embora. Agora, se eu sou empregado agente ou viajante comercial, eu viajo o Brasil inteiro para mostrar a mercadoria da empresa. Neste caso, eu exerço uma atividade externa que é incompatível com a fixação de jornada. Por quê? Porque eu sei lá no dia a dia, a depender da região, qual é o melhor horário para mostrar a mercadoria. Região norte está horário, nordeste está horário, sudeste está horário. Eu sei isso. Então, eu não tenho fixação de jornada. Fica muito incompatível isso. Segundo bloco. Quem? Gerentes, diretores, chefes de departamento. Esses não têm controle de jornada. Mas atenção, não basta contratar você e falar, você é meu gerente. Está fora do controle de jornada. Não, isso não basta. O parágrafo único do artigo 62 exigiu que, além de você ser um gerente, diretor, chefe de departamento, você receba uma gratificação nunca inferior a 40% do seu salário. Ok? Terceiro bloco e o novo. Joga na tela. Teletrabalho. Vixe. Teletrabalho. Então, hoje, quem trabalha nessa modalidade está fora do controle do capítulo de jornada do trabalho. Para que isso? Eu não sei. Renzetti, quer dizer que quem trabalha em teletrabalho pode trabalhar 12, 15, 20 horas e não tem controle? Não vai ter a duração, a hora extra? Não, não vai ter. Gente, só um parênteses aqui. Vou falar de mim. Quando a gente trabalha em casa, falando comigo, eu trabalho muito mais que se estivesse numa empresa. Tenho certeza. Muito mais. Você acaba que você não para. Quem trabalha em casa sabe disso. Quem trabalha em casa tem disciplina para trabalhar em casa, é muito bom trabalhar em casa, é uma delícia. Mas você trabalha muito mais. Não se iluda. Não se iluda. Então, colocar esse regime fora do capítulo de jornada, não entendi, legislador. Mas é a vida.